Na região da Pomerânia Ocidental, na Polônia, um bosque de pinheiros chama a atenção pela sua beleza diferente de tudo que você já viu. Conhecido como Floresta Tortuosa ou Floresta Curvada, esse lugar mágico atrai gente do mundo inteiro, curiosos para desvendar o mistério por trás das curvas acentuadas nos troncos das árvores. Imagine só, são cerca de 400 pinheiros nessa floresta, plantados lá pelos anos 30. O que deixa todo mundo de cabelo em pé é que esses pinheiros têm uma curva de 90 graus na base do tronco, criando um visual único e misterioso, quase como um cenário de filme. A Floresta Tortuosa é um daqueles enigmas da natureza que a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente, o que só aumenta a curiosidade das pessoas. Diversas teorias tentam explicar a razão por trás dessa curvatura peculiar, mas nenhuma delas consegue decifrar o enigma por completo. Entrar na Floresta Tortuosa é como entrar num conto de fadas daqueles que a gente ouvia quando era criança. Os pinheiros curvados, com seus troncos retorcidos e copas densas, criam uma atmosfera mágica e misteriosa. A curvatura dos troncos, que pode chegar a ter 3 metros de comprimento, é praticamente a mesma em quase todas as árvores do bosque. Essa anomalia botânica é ainda mais intrigante porque só acontece nesse grupo específico de pinheiros, enquanto as árvores ao redor crescem normalmente, como se nada tivesse acontecido. A Floresta Tortuosa é uma prova da força e da imprevisibilidade da natureza, um lugar onde a realidade parece se curvar diante do inexplicável. As teorias para explicar esse fenômeno são muitas, variando entre a intervenção humana e causas naturais, como se a natureza estivesse brincando de esconde-esconde com a gente. Uma das teorias mais populares para explicar a curvatura dos pinheiros da Floresta Tortuosa aponta para a intervenção humana, ou seja, a mão do homem na natureza. A ideia de que seres humanos possam ter influenciado diretamente o crescimento dessas árvores é fascinante e levanta muitas questões sobre a relação entre o homem e o meio ambiente. Imagina só, especula-se que os próprios agricultores da região tenham moldado as árvores dessa forma lá pelos anos 30, com o objetivo de usar a madeira curvada na fabricação de móveis, barcos ou outras coisas. Esses agricultores teriam utilizado técnicas específicas para curvar as árvores enquanto ainda eram jovens e flexíveis, garantindo que crescessem na forma desejada. A madeira curvada poderia ser extremamente útil para diversas aplicações, desde a construção de móveis únicos até a criação de estruturas náuticas. Essa técnica, que os especialistas chamam de arboricultura, era bastante comum na Europa e consistia em manipular o crescimento das árvores para obter formas específicas, como quem molda um pedaço de argila. A prática de moldar árvores não é apenas uma arte, mas também uma ciência que requer conhecimento profundo sobre o crescimento das plantas e a paciência para esperar anos até que as árvores atinjam a forma desejada. O problema é que não existem registros ou qualquer prova que confirme essa hipótese no caso da Floresta Tortuosa. A ausência de documentos históricos ou evidências físicas torna difícil provar que os agricultores realmente moldaram essas árvores. Sem registros escritos ou testemunhos, a teoria permanece no campo da especulação. A falta de evidências e a falta de informações sobre as pessoas que viviam na região na época do plantio dos pinheiros tornam essa teoria possível, mas não definitiva. A história da Floresta Tortuosa é envolta em mistério, e a ausência de dados concretos sobre os habitantes da época apenas aumenta o fascínio e a curiosidade em torno dessa teoria. É como se faltasse uma peça no quebra-cabeça. Sem essa peça crucial, a imagem completa da origem das árvores curvadas da Floresta Tortuosa permanece incompleta, deixando espaço para mais perguntas do que respostas. Os caprichos da natureza, solo, clima e genes.
Esses três fatores são como os pincéis de um artista, moldando e esculpindo a paisagem ao seu bel prazer. Três elementos que podem mudar tudo. Eles são os arquitetos invisíveis que desenham o cenário natural, criando formas e padrões únicos. Enquanto a intervenção humana é uma possibilidade, muitos acreditam que a explicação para a floresta tortuosa está na própria natureza, como se ela estivesse se expressando de forma artística. A floresta, com suas árvores curvadas, parece uma obra de arte viva, uma galeria ao ar livre onde cada árvore conta uma história. Uma das hipóteses sugere que a curvatura dos pinheiros seja resultado das condições do solo da região, que podem ser diferentes do que estamos acostumados. O solo, com suas camadas e texturas variadas, pode ter forçado as árvores a crescerem de maneira não convencional. É possível que a presença de camadas de solo com densidades diferentes ou até mesmo movimentos de terra tenham obrigado as árvores a crescer de forma irregular, como se estivessem dançando conforme a música. Imagine o solo como um palco e as árvores como dançarinas, movendo-se ao ritmo das forças subterrâneas. Outra teoria aponta para as condições climáticas extremas como possível causa, como se a natureza estivesse mostrando sua força. O clima, com suas tempestades e nevascas, pode ter desempenhado um papel crucial na formação dessas árvores únicas. Fortes nevascas ou ventos intensos em uma direção específica, principalmente enquanto as árvores ainda estavam crescendo, poderiam ter deformado seus troncos para sempre, deixando uma marca permanente. Imagine ventos uivantes e neve pesada, moldando as árvores como um escultor molda a argila. E tem ainda a hipótese de uma mutação genética rara, como se fosse um código secreto da natureza, ter afetado o crescimento dos pinheiros, levando à curvatura peculiar. Os genes, esses pequenos códigos de vida, podem conter segredos que ainda não compreendemos totalmente. No entanto, essa teoria é menos provável, já que a mutação teria que acontecer em um grupo específico de árvores sem afetar as outras da região. A genética é uma ciência complexa e uma mutação tão específica seria um evento raro. É como se a natureza tivesse escolhido a dedo quais árvores seriam diferentes. Cada árvore, com sua forma única, parece ter sido selecionada para contar uma parte dessa história misteriosa e fascinante. A floresta tortuosa é um lembrete de que a natureza é cheia de mistérios e maravilhas. Seja através do solo, do clima ou dos genes, ela nos mostra que há muito mais do que podemos ver na superfície. Cada árvore curvada é um testemunho da complexidade e beleza do mundo natural. E assim, a floresta tortuosa continua a intrigar e inspirar todos que a visitam. Um verdadeiro enigma da natureza que nos convida a explorar e a maravilhar-se com suas formas inusitadas. O enigma permanece entre hipóteses e mistério. A floresta tortuosa, com suas árvores curvadas de maneira inexplicável, continua a intrigar cientistas e curiosos. A natureza adora nos desafiar. Cada curva e cada sombra parecem contar uma história que ainda não conseguimos decifrar. Apesar de tantas teorias e especulações, desde fenômenos naturais até intervenções humanas, a verdadeira causa da curvatura dos pinheiros da floresta tortuosa continua sendo um mistério. Alguns acreditam que forças magnéticas podem estar em jogo, enquanto outros sugerem que a ação humana, talvez durante a Segunda Guerra Mundial, possa ter influenciado o crescimento das árvores. A falta de registros sobre o plantio das árvores e a falta de estudos científicos mais aprofundados dificultam a resolução desse enigma. Impedem que a gente descubra a verdade por trás da floresta tortuosa. Pesquisadores continuam a explorar, na esperança de encontrar pistas que possam finalmente esclarecer o mistério. A floresta tortuosa, com sua beleza enigmática, atrai visitantes de todo o mundo. Cada um deles traz sua própria interpretação e fascínio. Nos lembra que a natureza é cheia de surpresas e que nem tudo conseguimos entender, por mais que a gente tente.
A cada visita, novas perguntas surgem e o mistério se aprofunda. Por mais que a gente tente, a Floresta Tortuosa continua a desafiar nossa compreensão. Cientistas anotam observações, turistas tiram fotos, todos tentando capturar um pedaço do enigma. Enquanto a ciência busca respostas, coletando amostras e realizando estudos detalhados, o mistério da Floresta Curvada continua a alimentar a imaginação e o fascínio de todos que a visitam. Cada visitante leva consigo uma parte do mistério, perpetuando a lenda. Seja qual for a explicação, a Floresta Tortuosa é um lugar único e encantador. Suas árvores contorcidas são um testemunho da força e resiliência da natureza. A Floresta Tortuosa é um convite para apreciar a natureza e seus mistérios. Cada visita é uma oportunidade de se maravilhar com a complexidade e a beleza do mundo natural. Um convite para apreciar a natureza e seus mistérios, um lembrete da força e da imprevisibilidade do mundo natural, que segue nos encantando e desafiando a cada passo. O vento que sopra entre as árvores parece sussurrar segredos antigos, e as folhas que se agitam nos lembram da vida que pulsa em cada canto da floresta. A Floresta Tortuosa continua a ser um enigma, um lugar onde a natureza mostra sua capacidade de surpreender e desafiar. Cada passo dentro dela é um convite para explorar o desconhecido e se maravilhar com o que ainda não entendemos.